created using Powtoon. Olá pessoal, aqui é do canal Jovem Cristão TV. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, tá bom? Clica no sininho para estar recebendo as notificações. Compartilha esse vídeo, tá bom? E vamos falar hoje sobre um assunto muito sério, né? Na Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor rugindo como um leão. E não é muito diferente nos nossos dias atuais. Por quê? Porque sabemos que enfrentamos problemas 24 horas por dia, matamos um dragão, né? Enfrentamos pensamentos negativos, enfrentamos pensamentos homicidas, né? Que assunto complicado em debater aqui, mas muitas pessoas estão passando por isso, né? Muitas pessoas mesmo. E eu sou uma pessoa que eu tenho o quê? 25 anos. Sou jovem e não tenho nenhum problema, né, na minha vida atualmente. Mas o problema se chama pensamento negativo. Quantas pessoas, né, estão sofrendo com pensamentos negativos, né? Então, por muito tempo eu fui bombardeado, né, nos meus pensamentos ao homicídio. Assim, é algo que a gente não tem controle, né? E eu só estou compartilhando isso aqui porque eu sei que muitas pessoas estão passando por isso. Então, quantas vezes na sua vida, né, vem pensamentos de homicídio? A gente é tentado por isso 24 horas por dia, né? Não sabemos o porquê. Tem várias causas disso, não é só trauma de infância, né? Se fosse só isso, mas não é, né? São pessoas que vivem plenamente bem e de repente são bombardeadas do nada, né? Porque eu tenho 25 anos, não tenho nada no meu pensamento de negativo, não estou passando nenhum problema familiar por nada e de repente aparece esse problema, né? Que é os pensamentos negativos, pensamentos de homicídio, sendo que não estou passando por nada, né? E de repente aparecem esses pensamentos e a gente pergunta por quê? Por quê? Né? Porque você tem uma vida, porque mesmo às vezes pessoas chegado em oração não é o bastante, né? A gente sabe que orar é bom, ler a Bíblia é bom, mas é necessário também da pessoa se conscientizar, porque muitas pessoas que oram também passam por isso, né? Quantas pessoas passam por isso? Pastores hoje em dia que no final viveram uma vida de oração, tem uma família perfeita, assim, aparentemente aos olhos do mundo, e no final se suicida. Aquela pessoa não tinha Deus em seu coração, não tinha Hashem em seu coração, tinha sim, mas era necessário vencer os pensamentos negativos, vencer os pensamentos homicidas. E é necessário a gente vencer isso, né? É necessário a gente vencer isso. Sei que muitos estão passando por isso e a culpa, 90%, de 80 a 90% é da mídia, porque sabemos que estamos enfrentando o coronavírus, estamos nessa pandemia, nessa quarentena e a mídia é a culpada disso, né? Colocando em nossas mentes mortes, não tem mais assunto na TV. Se você for ligar a TV, não tem mais assunto relacionado a outras coisas. O assunto principal é só sobre coronavírus e morte, né? Toda hora, morte, 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 morte. Então você vai vendo que isso é uma consequência. Você vai vendo que isso é uma consequência, né? Que a mídia é culpada de colocar isso nas nossas mentes por estar forçando, falando muito sobre morte, 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 morte. E mesmo que não estivéssemos passando pelo coronavírus, pela pandemia, eu sei que muitas pessoas passam por isso, né? E eu achei uma arma muito boa contra esses pensamentos negativos, né? Uma arma simples, porque você mesmo em oração fica perguntando: ó Deus, por que eu estou passando por esses pensamentos? Como vencer esses pensamentos? Porque mesmo pessoas que têm uma vida de oração, né? Ou que lembram, passam por isso. Então, como vencer isso? Eu achei uma arma essa semana muito boa, que eu estou utilizando hoje faz 2 dias, e está sendo assim muito bom, né? Muito bom mesmo.
Mas antes de eu citar essa arma, queria dizer que é, 7 de maio agora, os astros dizem que, eu acho importante falar isso, porque o Criador ele mostra através, né, das constelações aquilo que a humanidade está passando. Claro, você não sabe, mesmo que você não acredite. E por incrível que pareça, agora, 7 de maio, né, que passou, a lua teve uma lua cheia, estava em Escorpião, e muitas pessoas estavam com esse pensamento, muitas pessoas mesmo, inclusive eu, né? Pensamentos de antes mesmo, muito antes de 7 de maio, pensamentos de homicídio, sem saber a causa. Né? A gente é bombardeado 24 horas e 80% a 90% a mídia é culpada e, logicamente, o inimigo. Lógico, a gente não pode deixar de colocar o inimigo das nossas almas nisso. A primeira coisa que eu quero indicar a você é você dormir cedo e acordar pela manhã e abrir as janelas do seu quarto. Isso mesmo, uma coisa simples que vai te ajudar muito. Você abrir as janelas do teu quarto, deixar o sol entrar, tá bom? Lógico, se estiver chovendo é diferente, né? E se você também não tiver tempo, se eu não tenho tempo de acordar cedo, né? Mas você lembre que você está em quarentena, né? Se você tiver que ir para o mercado, para algum lugar, você vai e na volta você faz isso. Mas é importante que antes você faça isso, tá bom? Assim que você acordar, abra as janelas, tenha lá sua vida de contato com o Criador, se você ora ou não. E mesmo se você não tem uma vida de oração, é importante você fazer isso, porque é uma arma muito forte, né? Você acorda de manhã, abre as janelas, né? Mas é necessário que você coloque na sua mente algo, né? Pensamentos positivos. Você tem que decorar isso, eu vou falar. Pensamentos positivos, pensamentos positivos, pensamentos positivos, pensamentos positivos. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Você tem que pensar assim 24 horas por dia. Não adianta só abrir a janela e não ter essa consciência. Você tem que pensar mesmo diante da dor, mesmo vendo o sofrimento, né? Pensamentos positivos, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E outra coisa também, ficar longe de informações negativas, ficar longe de informações que a mídia coloca em nossa mente de morte, né? Se você vê muita notícia disso, você está propiciando o seu corpo e a sua consciência a esse ato de homicídio, né? Então é necessário que você se afaste dessas informações negativas, né, sobre morte, certo, a respeito do coronavírus. Se você enfrentava esse problema antes, já faça isso antes, né? Já faça isso antes, desde então. Muitas pessoas, muito antes dessa pandemia, coronavírus, via notícia só o que não presta, né? Só notícia de assassinato, notícia de morte, bala, morte. Se você vê isso, você já tende já, né, a também ao homicídio, porque você está levando a sua mente a só pensar nisso, morte, morte, morte. Então eu digo isso, se afaste por último, né, essa é a minha dica, se afaste de informações negativas, né. Então voltando do início, acorde de manhã, abra as janelas, pense, tudo vai dar certo, pensamentos positivos, tudo vai dar certo. E em terceiro lugar, ficar um pouco longe, né, de informações negativas, tá bom? Essa é a minha dica aqui para você que enfrenta isso, não sabe por que está passando por isso. Muitos estão passando por isso e sem saber o porquê, né? E infelizmente tem a ver também com as constelações devido a essa pandemia, né? É como se fosse cada vez mais a peneira vai, né, fazendo uma peneirinha, né? E a gente vai limpando joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo. Não quer dizer que quem está morrendo agora tinha que morrer agora ou seja uma pessoa má, mas cada vez mais, né, a tendência mais é diminuir as pessoas na geofísica do planeta, né? Na geofísica do mundo.
né? Então, vamos enfrentar isso com pensamentos positivos. Pensamentos positivos, decore esses pensamentos positivos 24 horas e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Amém? Coloque-se no seu pensamento, abra a sua janela, vai ouvir uma boa música instrumental, né? Sem ouvir muito músicas negativas, vai ouvir músicas para cima que fala de coisas boas, ouvir um instrumental, ficar longe da mídia que fala sobre morte e tenha a sua vida com o Criador, com a sua família e você vai vencendo, matando um dragão dia após dia. Amém? Então a primeira dica que eu dou é abrir as janelas do teu quarto, tá bom? Colocar na tua consciência pensamentos positivos, pensamentos positivos, pensamentos positivos. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Porque não adianta só eu abrir a janela do quarto e continuar sem essa consciência, né, que tudo vai dar certo, sem esse pensamento. Então é necessário você colocar esse pensamento 24 horas por dia, né? Tudo, pensamentos positivos, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, 24 horas por dia, né? Essa é a minha primeira dica. Segunda dica, se afastar, né? Se afastar da mídia. Isso mesmo, se afastar da mídia. Por que se afastar da mídia, né? A mídia é culpada, né? Como eu já falei, 80 a 90% a mídia é culpada. A mídia é culpada, então a mídia já está colocando na mente das pessoas, né, sobre morte. Então as pessoas tendem já a isso devido à mídia. Então a mídia já está colocando isso nas cabeças das pessoas, na cabeça das pessoas a morte, né? Consequentemente a morte, sempre a morte. Isso vai tendendo as pessoas a um homicídio também. Então eu indico você a se afastar da mídia. Se afastar da mídia. Se afaste da mídia, né? Em terceiro lugar você vai, né, ouvir, né, uma boa música, uma músicas para cima, né, músicas que possam levantar o teu autoestima, né? Músicas para cima, ouvir um bom instrumental. Instrumental também ajuda muito, né? E você vai para o seu cotidiano, mas é necessário você ter essa consciência, né? Pensamentos positivos, tudo vai dar certo. Coloca isso na tua mente, né? Porque muitas pessoas podem se pensar assim, ah não, né? Eu já tenho uma vida regada, mas muitas pessoas que estão vivendo uma vida regada em oração e Bíblia, tanto faz, passam por isso, né? E não sabem por quê. Quantas vezes, quantos líderes, né, passam por isso? Então, minha dica é: acorde, só recapitulando, acorde pela manhã, abra a janela do teu quarto, deixa o sol entrar, pense em pensamentos positivos, tudo vai dar certo, vai ouvir uma boa música, vai o que você tem que fazer, sair. Mas é necessário, não, o dia está chovendo. Não está chovendo um dia, não tem problema. Você não fecha, mas você já coloca isso na consciência. E quando fizer um sol na sua região, você abre de novo a janela, né? Ah, meu quarto não tem janela. Então vai para uma área da casa que tenha janela, que abra, que tenha janela, né? Mas 100% das casas no Brasil tem, os quartos têm janela para circulação, né? Então é necessário que você faça isso. Ah, não, eu não tenho tempo de acordar cedo, eu durmo tarde. Então já complica, né? Mas se você sabe que você está passando pela quarentena, então nesse tempo muitas pessoas estão dormindo cedo, né? Ou algumas estão dormindo tarde, mas eu indico você vá dormir cedo para você vencer esse pensamento, né? E algo interessante, né? Muito interessante que eu não posso deixar de falar é que dia 7 de maio a gente sabe que as constelações foi dada pelo Criador, né, para o Criador mostrar à humanidade
as coisas que sempre estão acontecendo. E dia 7 de maio, constelação de Escorpião estava sobre a lua cheia estava sobre o signo na constelação de Escorpião. E isso significa muitas coisas, sabe? Significa tudo aquilo que o planeta, as pessoas estão passando agora, o mundo está passando agora, que é a quarentena, né? Que é os pensamentos, o que a mídia fala sobre morte, né, devido ao coronavírus. Você se ligar à TV não tem mais notícia. É só sobre coronavírus, coronavírus, coronavírus. 24 horas por dia. Então se afasta dessa mídia, né? Muitas pessoas, antes mesmo da quarentena, muitas pessoas estavam passando por isso. Às vezes você passa por isso, tem esses pensamentos de homicídio e não sabe por quê. É porque você tem, né, você fica vendo esses tipos de programa que só fala de morte, de bala, de morte, né? Então você tem que se livrar disso. A gente sabe que a morte existe, mas a gente não pode se prender, né, a isso. A gente tem que pensar o lado bom das coisas, o lado bom da vida, né? É para isso que o Criador colocou a gente aqui. Não é para a gente estar pensando pensamento negativo o tempo todo. Então essa é a minha dica, pessoal. Vamos vencer, matar o dragão dia após dia, certo? Muitas pessoas passam por isso, não sabem o porquê, né? E essa dica que eu tô dando é algo simples, né? Mas é bastante forte, né? Porque ajuda a você ter a consciência e a mentalidade, o pensamento de só pensar coisas boas, que tudo vai dar certo. E aí você vai propiciando o seu corpo e a sua mente, principalmente a mente, a coisas boas, né? Porque a mídia quer isso e o inimigo quer isso. Que a gente só veja coisa de morte, que a gente só veja coisa de morte, que a gente tira a nossa vida, porque é isso que o inimigo quer das nossas almas e a mídia também tem influência sobre isso, né? Então muitas pessoas estão passando por isso, né? Pessoas que vivem uma vida boa, né, regada, não tem o porquê pensar isso, né, como eu vivo uma vida normal, boa, e de repente não passo por nenhuma experiência traumática, e mesmo assim que eu falo atualmente, e de repente ser bombardeado por esses pensamentos negativos do nada. Então essa é minha dica para você. Até o próximo vídeo.